Bom, gente, eu me chamo Guilherme Sanches, sou aluno da UNB de Engenharia de Energia e agora a gente vai apresentar a experiência 3, a parte teórica simulada. Então, vamos lá. Bom, a nossa introdução, basicamente, vamos definir três partes, né? A parte A, a parte B e a parte C. Na parte A, a gente vai definir algumas coisas. Na parte B, vamos fazer simulações com ímãs e na parte C, simulações com eletroímãs. Bom, vamos começar com um supercondutor. O que é um supercondutor? Ele nada mais é que um material capaz de conduzir a eletricidade sem qualquer resistência e sem perda de energia, desde que ele seja resfriado abaixo de uma temperatura específica, que é chamada de temperatura crítica. A gente tem algumas propriedades principais dele, que seriam a elétrica e a magnética. Então, a sua principal propriedade elétrica é a resistência zero. Então, assim, abaixo de uma temperatura crítica, a resistência elétrica ela vai cair abruptamente para zero. E uma corrente elétrica ela pode circular indefinidamente em um anel supercondutor, sem a fonte de energia externa. E aí, quanto à sua propriedade magnética, a gente tem o efeito Meissner. O material ele vai expelir completamente os campos magnéticos do seu interior e vai se comportar como um diamagneto perfeito. Isso vai permitir fenômenos como a levitação magnética. Bom, a gente tem alguns tipos de supercondutores também. O tipo 1 são suaves, eles geralmente são metais puros e eles expelem todo o campo magnético até um limite crítico, onde a supercondutividade é destruída de forma abrupta. Eles possuem temperaturas críticas muito baixas. Quanto ao tipo 2, são os tipos duros, eles são geralmente ligas metálicas ou cerâmicas. E isso permite a penetração parcial de campos magnéticos através de vórtices e suportam campos e temperaturas muito mais altas dos que o do tipo 1. A gente tem agora cinco exemplos de supercondutores, que seriam o decaidreto de lantânio, o nonaidreto de ítrio, o hexaidreto de ítrio, o hexaidreto de cálcio e o hidreto de enxofre. Agora a gente vai falar um pouco sobre a permeabilidade magnética. O que é? Ela nada mais é que uma medida física que indica a capacidade de um material de suportar a formação de um campo magnético em seu interior. Em termos simples, ela vai definir a facilidade com que as linhas de fluxo magnético conseguem atravessar o material, e ela é análoga à condutividade elétrica. Mas para campos magnéticos, quanto maior a permeabilidade, mais facilmente o material se magnetiza. Essa é a nossa fórmula básica, né, da permeabilidade, onde o μ é a nossa permeabilidade e é medida em R por metro. O nosso B é a densidade de fluxo, que é o efeito magnético real dentro do material, e ele é dado em Tesla. E o nosso H é a intensidade de campo, que é a força do campo magnético externo aplicado, e ele é dado por ampere por metro. Agora a gente tem os materiais magnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Eu trouxe uma tabela aqui elucidando o que que é cada um. Então, cada um vai ter uma forma de interação com o ímã, uma permeabilidade relativa diferente e uns exemplos. Então, o diamagnético, a gente vai ter uma repulsão fraca, permeabilidade relativa menor que um, e os exemplos são ouro, cobre e água. Agora, o paramagnético, ele vai ter uma atração fraca, a permeabilidade relativa vai ser levemente maior que um, e alguns exemplos são o alumínio, a platina e o titânio. Quanto aos ferromagnéticos, a interação deles com o ímã vai ser forte, eles vão ter uma atração forte, e a sua permeabilidade relativa ela vai ser muito maior do que um. E alguns exemplos são ferro, níquel e o cobalto. Bom, agora quanto a ímãs permanentes, eles são materiais que, uma vez magnetizados, eles retêm seu campo magnético por um longo período sem a necessidade de uma corrente elétrica contínua ou fonte externa de energia. Eles possuem uma memória magnética robusta. A gente vai ter algumas propriedades principais também, como a magnética, que é a mais crítica para esse tipo de material. Então, nela, a gente vai ter uma alta coercividade, que nada mais é que a teimosia do material. Então, eles resistem fortemente a serem desmagnetizados por campos externos,
contrários. A gente vai ter também uma alta remanescência, que é a capacidade de manter um fluxo magnético forte, mesmo após a remoção do campo magnetizador original. E a gente vai ter uma esterese larga, ou seja, o ciclo de magnetização e desmagnetização consome muita energia, o que significa que o material trava em um estado magnetizado. São chamados magneticamente de materiais duros. Agora a gente vai ter as propriedades químicas, que se referem à composição e estabilidade. Bom, quanto à composição, geralmente são ligas de metais de transição, como ferro, níquel, cobalto, ou terras raras, como o neodímio e o samário. Agora, quanto à sua estabilidade e corrosão, eles podem ser ferrites cerâmicos, que são óxidos e, portanto, quimicamente muito estáveis e não oxidam. E terras raras, são quimicamente muito reativos e oxidam facilmente com o oxigênio do ar. Então, eles exigem que quase sempre um revestimento protetor, para eles não se desintegrarem. E por fim, as suas propriedades elétricas, né? Que elas variam drasticamente dependendo do tipo de ímã, mas a gente tem os condutores, que são ímãs metálicos, que conduzem a eletricidade, e isso pode ser meio desvantajoso em algumas aplicações, como motores, por conta do aquecimento por correntes parasitas. E a gente vai ter os isolantes, que são ímãs cerâmicos, que são óxidos e funcionam como isolantes elétricos, sendo ideais para aplicações de alta frequência, onde se quer evitar correntes indesejadas no ímã. Bom, dando continuidade, as nossas simulações com os ímãs, elas vão representar quatro configurações diferentes dos momentos magnéticos, né? Então, meu Unsoft já está abrindo aqui e a gente vai começar a construir as nossas simulações. Com o Ansys aberto, a gente vai inserir um Maxwell 2D no nosso projeto. Vou aproveitar e alterar o nome aqui. GS00, os dois nomes, né? E aí, e agora a gente vai vir aqui em Maxwell 2D, Solution Type, e a gente tem que alterar. Então, nossa geometria, ela tem que ficar nesta daqui. A gente dá um OK. Agora a gente vai precisar desenhar um retângulo aqui. Como a gente não tem dados das dimensões, a gente pode arbitrar qualquer uma que a gente quiser. Vamos trocar aqui a cor para uma mais bonitinha. Acho que um azul é legal, né? Foi, foi. Bom, com o nosso retângulo criado, a gente seleciona ele, vem aqui no Maxwell 2D e cria um design 3D. Eu vou colocar uma angulação de 15 graus e dar um OK. Então, a gente tem aqui a nossa primeira parte da peça, né? Agora a gente precisa duplicar essa nossa peça. Então, vou selecionar ela aqui e usar essa função de Mirror Duplicate. E aí, vou pegar bem e dupliquei ele. Agora eu vou. deixa, acho que interrompeu a gravação. Não sei. Enfim, eu apenas dupliquei a nossa peça para dar prosseguimento. Bom, agora a gente precisa unir essas duas peças, né? Então, vou selecionar aqui
Eu vou usar essa função de unite. Com elas prontas, já unidas, agora a gente vai precisar criar mais 11 peças dessa aqui. Só que a gente não precisa ficar colocando de uma em uma, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai usar esse duplicate around axis. Então aqui a gente vai colocar 30 graus e aqui colocaremos 12. E vamos dar um OK. E aí a gente fica com nossa peça completa, né? Bom, com o nosso imã pronto, já bonitinho, a gente vai criar uma região. Valor de 40 aproximadamente. E temos nossa região. Tudo isso pronto, a gente pode voltar para nossa vista 2D, né? Certo. Daí agora a gente vai selecionar todas as nossas peças e a gente vai escolher o material, que no caso é o neodímio, que é o nosso NdFe30. E a gente dá um OK. Agora ele está todo de neodímio. Com isso, agora a gente vai selecionar os nossos limites. Esse e esse aqui. Aí com os nossos limites selecionados, a gente vai adicionar um. Seleciono aqui de novo. Certo. E a gente vai colocar um balão. A gente dá um OK. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é criar novos eixos para o nosso momento magnético. Então, de acordo com a primeira lá, os campos eles vão estar saindo de dentro para fora. Beleza. A gente volta aqui para seleção de objetos. Vou selecionar uma peça. Essa aqui a gente não vai selecionar porque ele já está com um eixo passando aqui. Então a gente vai para a próxima. A gente vai em Create Relative CS, bem no centro. Oh, tá, não era isso que eu queria fazer. Calma aí. Beleza. Vamos selecionar nossa peça. Create Relative. Pronto. Agora a gente vai fazendo isso em todos.
E esse aqui era o que já tinha, né? Então, beleza. Certo. Nosso próximo passo é selecionar cada um agora e alterar a nossa orientação de acordo com o sistema de coordenadas. Então, como essa primeira é a nossa global, a orientação dela deve ser a global. Como essa aqui é a nossa primeira, a gente tem que alterar ela para respectiva, que é a primeira, e assim sucessivamente. Dois, três. Eu acho que eu acabei pulando alguma. Vamos ver, global. Ok. Dois, dois, dois. Agora sim, tá certo. Pronto. Agora, com tudo isso pronto, a gente vai criar um solution setup. Vamos colocar os 15 passos. Dar um OK. A gente vai validar. Tudo certo. Então, agora a gente já pode dar prosseguimento à confecção da nossa simulação, né? Então, a gente vai selecionar aqui um plano. Vamos vir aqui em Maxwell, Field Overlays e vamos adicionar um vetor. Vou selecionar todos os objetos e dar um OK. Bom, a gente consegue observar todos os vetores. A gente também consegue observar que não há vetores na parte interna, conforme a teoria de Electromagnetic. E é isso, basicamente. Bom, com isso a gente sana já a primeira simulação, né, o item um da parte B, que é com essa configuração de momento magnético, né? E aí as duas seguintes, elas são relativamente parecidas, né, só que com momentos diferentes. E aí a gente vai dar prosseguimento a essas outras. Para não perder tempo, né, e dar segmento mais rápido, eu vou só excluir aqui as nossas coordenadas, já que os outros seguem a mesma estrutura, né? A gente só vai precisar criar novas coordenadas. Bom, aqui na confecção dos novos, das novas coordenadas, vou tentar seguir mais ou menos o que está descrito no roteiro, né? Mas primeiro a gente vai definir os nossos limites novamente, e adicionar um balão. Pronto. Agora a gente volta aqui para a seleção de objetos e vamos fazer de novo. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui, ele vai estar meio para baixo, assim. O próximo.
vai estar meio para cima. Esse daqui ele vai estar para cima. Vamos ver tá reto. Tá, para onde mesmo? Pra cá. Esse daqui vai estar para cá, então. Este vem para baixo, né? Também para baixo também. Este daqui, eu não lembro. Esse daqui, ele vai estar para baixo. Esse daqui vai estar para cá. Esse aqui vai estar para cá também. Ah, não vai não. Esse aqui é 8, né? Dá um del nele. Esse aqui vai estar para cá. Esse aqui ele vai estar entrando. Esse aqui também. Esse aqui vai estar para cá. Por fim, esse daqui para baixo também. Bom, agora, da mesma forma que a gente tinha feito no anterior, a gente tem que alterar as nossas orientações. Quatro, seis, oito. Bom, é isso. E agora, da mesma forma, vamos criar um setup de solução, dar um OK, vamos dar uma validada. Esse aqui, não sei o que que é isso aqui, é um aviso, então não deu nada errado, suponho. Vamos só dar um confere aqui. Vou dar uma segunda vez aqui, né? Uma terceira no caso. Eu acho que não deve gerar nenhum. Bom, consegui resolver o problema. Vamos dar uma validada.
tudo ok. Vamos agora selecionar um plano. Vamos vir aqui no nosso Maxwell. Field Overlay. Vou colocar um vetor. Selecionar todos os objetos. Down, down. E será que eu não seleciono? Eu acho que deu ruim. Bom, eu dei um análise all e gerou, né, os nossos vetores e a gente consegue perceber que os vetores se alteraram, né, justamente porque a gente mexeu na momento deles e acaba que eles ficaram assim, né, dessa forma. E aí com isso a gente sana já o item 2 da parte B e agora a gente pode iniciar o item 3, né, da parte B. Agora o nosso passo a passo vai ser a mesma coisa. A gente vai apagar as nossas coordenadas criadas. Selecione. E aí a gente vai criar novas coordenadas de acordo com a nossa imagem de referência, que é esta daqui. Então vamos lá. Esqueci a primeira. Vai estar para dentro. Isso aqui vai estar para fora, assim. Para direita. Ok, esse aqui para cima, né? Esse daqui vai estar para a esquerda. Esse daqui vai estar para dentro. Este daqui vai estar para cima. Este daqui vai estar para a esquerda. Esse aqui para a direita. Este daqui para cima. Esquerda. Para fora. E este daqui para cima. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros, né? Então, esse aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e por fim o 12. Show de bola. Vamos. Outro solution setup. 15 passos. Vamos dar uma validada. Sem problemas. Vamos dar um analisar. E com isso, a gente tem a nossa nova simulação.
Percebam que esse aqui ele ficou com um desenho diferente, né, dos vetores, ficou bem mais bonitinho. Isso porque a gente mexeu também nos momentos. Então a gente tem essa configuração desse nosso momento dos vetores. E agora, por fim, a gente vai fazer o nosso último ímã, né? O item 4 da parte B. Em seguida, a gente vai partir para a nossa parte C, né? Que é a simulação com os nossos eletroímãs. Lembrando que eu faço parte do grupo E. Ixi, vou deixar aqui bonitinho, marcado. Então, vamos dar prosseguimento. Bom, agora a gente vai fazer o nosso último da parte B, que é esse aqui, né? Então, bora lá. Já estou com o OneSoft aberto, com a vista 3D. Agora a gente vai desenhar um cubo. Bom, como nenhum dado foi dito exclusivamente, né? A gente vai arbitrar aqui um tamanho qualquer. Agora a gente vai dar um mirror duplicate aqui. Nossa, ficou ruim. Não tem como, só dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui do lado. Ah, não vai pro lado, né? Isso vai ficar muito ruim. Vou pegando aqui dá. Vou fazer isso. São 5 ao todo, né? E dificuldade. Será que tem que unir? Não faz sentido unir, né? Talvez assim funcione. Vamos ver. Não, também não. Vai, gente. É, já volto. Voltando aqui, descobri que estava dando errado. Era só ter selecionado. E assim sucessivamente. Agora a gente precisa fazer mais dois. Esse negócio é muito ruim de se mexer. Pronto, a gente tem 5 ao todo. Certo? Certo. Agora a gente vai criar uma região. Vamos arbitrar aqui 50. Dá um OK. Pronto, a gente tem nossa região. Não lembro se eu salvei. Vou salvar aqui. VS00 experimento 3. Pronto, tá salvo. Bom, agora a gente vai para o plano 2D para a gente fazer aquela mesma coisa que a gente havia feito nos anteriores. Bom, aqui ele ficou na vertical, né? Mas sem problemas. Vamos. Primeiro a gente vamos definir aqui os nossos limites, os nossos edges. E a gente vai criar um balão again. Cadê? Beleza. Bom, a gente volta aqui para a seleção de objetos. Vamos selecionar o primeiro aqui.
E o primeiro é para cima. Para cima, da esquerda, próximo. Não tá apertando errado. Esquerda, para baixo novamente. Para direita. E esse aqui, o último, para cima. Bom, agora de forma igual, a gente atribui aqui cada um ao seu respectivo. E 5 último. Vamos dar uma validada. Ah, faltou análise setup. Ah, tá. Esqueci algumas coisas, né? Faz parte. Vamos mudar aqui o material, né? NDFE30, que é o nosso neodímio. E aí ficou faltando o que mais também? Tá o Solution Setup. Vamos criar um Solution Setup com 15 passos. Beleza. Agora vamos validar. Tudo ok. Vamos selecionar um plano aqui. Fazer o XY. Dar uma analisar. Acho que foi. Agora vamos ver se a gente consegue criar um field. Fields. E acho que alguma coisa deu errado. Bom, a gente selecionou nosso plano aqui, né? A gente vai fazer agora nosso campo. A gente seleciona All Objects, DOM. E aqui a gente tem os nossos vetores, né? Ficam dessa forma. E com isso a gente encerra a nossa parte B, que é ímãs. E a gente vai começar agora a parte C, que são eletroímãs. Bom, na parte C a gente vai ter que construir o nosso eletroímã com essas dimensões, né? Então, onde tem 9L, a gente vai substituir pelo valor, né, do meu grupo. Então, essa 9 vezes 25, 3 vezes 25 e uma vezes 25. E a gente vai construir e vai simular também. Para elucidar mais, a gente vai seguir o roteiro, né? Então, tudo que a gente vai fazer é baseado no roteiro, um desenho, um vetor do campo magnético, magnitude do campo, fluxo de linha de campo, e conforme for pedindo aqui. E a gente vai começar a construção. Bom, como eu já estava com o software aberto, só criei um novo projeto, mas aqui está nomeado, né, conforme pedido. Então, a gente vai inserir um retângulo. Ok. Dá uma ajeitada aqui. Ó, ele está no 00, ok. E a gente precisa arrumar os seus lados, né? 225 e 225. Fica essa monstruosidade. Que negócio ruim, velho.
Nossa senhora. Quem criou esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Consegui acertar essa bomba aqui. Agora a gente vai desenhar outro retângulo, porque a gente precisa deixar ele oco, correto? Só que com 25 milímetros de espessura. Então, o tamanho dele precisa ser 200. Eu acho que eu selecionei errado. Esse aqui. 200. Aqui. Aí a gente só precisa acertar a localização dele. Na verdade, vamos alterar aqui. Esse aqui. Pronto. E agora a gente precisa tirar um do outro. Vamos subtrair. Pronto. A gente tem o nosso primeira parte com 25 de espessura e 225 de comprimento e de largura. Agora a gente vai fazer a nossa bobina. Então a gente vai precisar de outro retângulo. Vou tentar deixar ele centralizado já. Eu vou mudar a cor dele para diferenciar, né? Colocar amarelo, porque o material não vai ser vácuo, vai ser ouro. Vamos dar um ok já. Alteramos para ouro. Agora a gente vai alterar o tamanho dele. Dá para ele ficar com 75 e 75. Vamos dar um ok. Ficou quase centralizado. Vamos ver, ele tá com 80. Mais que mais. Vamos fazer um teste aqui. Porra, que negócio chato. Deu errado. Eu consegui centralizar ele do jeito que eu queria, né? E aí, por enquanto, ele está assim, né? Então a gente tem um vácuo, a gente tem a nossa bobina de ouro e o nosso material X, por enquanto. Bom, acabei me confundindo aqui. A nossa bobina, ela não vai ser de ouro. A nossa bobina, na verdade, ela vai ser de cobre. O nosso material X vai ser ouro. Bom, agora tá certo. Vamos dar uma salvar aqui.
3. Vamos colocar eletro. Salvado. A gente não pode esquecer também que tem uma corrente passando aqui de 500 amperes, salvo engano, de acordo com o roteiro. E em seguida, a gente vai criar uma região. Eu acho que uns 60 deve ser suficiente. Tá bom. Agora, da mesma forma que a gente já fez 1 milhão de vezes, a gente vai selecionar nossos limites, nossos edges, né? Vamos criar um balão. Vamos dar um OK. Agora a gente pode fazer um solution setup com 15. Um OK. Vamos dar uma validada. Pelo visto, tudo certo. Vamos dar um analyze all. Pelo visto está tudo certo também. Vamos selecionar um plano. E agora a gente pode já fazer a nossa primeira simulação, né? Então a gente vai adicionar um campo para ver os nossos vetores. Bom, a gente consegue ver que está no sentido anti-horário, né? E que se a gente fosse usar a regra da mão direita, seria como se fosse saindo da tela do computador, né? Bom, e com isso, ok. A gente pode ver agora a nossa magnitude. Selecionar nosso campo, né, primeiro. E a gente tem a nossa magnitude aqui, juntamente aos nossos vetores. E por fim, para encerrar essa primeira parte, a gente precisa agora visualizar o fluxo. Então, vamos abrir isso aqui, dar um delete nisso aqui, selecionar um plano, campos e linhas de fluxo. Dá um OK. E a gente consegue ver as nossas linhas de fluxo. Essa nossa primeira simulação ela foi com o condutor perfeito, que é o ouro. E a gente agora pode dar prosseguimento para as próximas. Bom, para dar continuidade, a gente precisa alterar o material, né? Sair do condutor perfeito. E agora a gente precisa fazer as mesmas simulações, só que com outros dois materiais para magnéticos. Então, vamos dar um del aqui. E a gente vai alterar o nosso material. Cadê? Aqui. Saindo de ouro, vamos pegar alumínio. Dá um OK. Vamos dar uma validada aqui só por via das dúvidas, né? E um analyze all. Tudo certo. E agora a gente vai fazer as mesmas simulações que a gente já havia feito. Então vamos ver. Vou selecionar isso aqui. Os nossos vetores primeiro. Ficou bem semelhante à anterior. E agora a gente pode ver também. Vou dar um del aqui. Vamos ver a nossa magnitude. Então, a nossa magnitude fica assim também.
E, por fim, a gente pode ver agora as nossas linhas de fluxo. Lines. Pronto. A gente tem nossas linhas de fluxo. Agora a gente vai repetir a mesma coisa, só que com um outro material para magnético. Então a gente vai usar agora, em vez do alumínio, magnésio. E a gente vai fazer de novo a mesma coisa. Vamos ver nossos vetores. Ih, deu coisa errada, hein? Tá tudo certo. Selecionar nosso plano. A gente tem o mesmo sentido, né, das outras simulações. E agora a gente pode ver o nossa magnitude, né? E a gente tem a nossa magnitude. E por fim, a gente pode ver agora nossa linha de fluxo, que é basicamente essa. Bom, agora a gente tem que usar dois materiais diamagnéticos para completar, né, todas as simulações. Vamos dar um del aqui e trocar o material. O primeiro material que a gente vai usar, né, do diamagnético, vai ser o grafite. Então vamos trocar aqui nosso magnésio por grafite. Dá um OK. Vamos dar uma validada, OK. Analise all. Pronto. Vai selecionar um plano. Mesma coisa. Vamos ver os nossos vetores. A gente tem basicamente a mesma coisa. Agora a gente vai ver a nossa magnitude. Mesma coisa também. Vamos dar um del aqui. E vamos ver as nossas linhas de fluxo. Não esqueçam de escolher um plano. All Objects. Pronto. A gente tem as nossas linhas aqui. E por último, o material diamagnético. A gente pode usar a famosíssima água. Então vamos alterar aqui. Hum, a gente pode usar. Então é só a gente dar um OK aqui. Vamos dar um analise all. Tudo certo. Vamos escolher aqui o nosso campo. Nosso plano, quer dizer.
Vamos ver os nossos vetores. Mesma coisa. A gente pode ver agora a nossa magnitude. Beleza. Agora a gente pode ver o nosso. Ok, Guilherme. Ver o nosso fluxo de linhas. Que é esse aqui. E aí, com isso, a gente fecha os nossos materiais diamagnéticos. Para finalizar essa parte, a gente precisa substituir por dois materiais ferromagnéticos, né? Então, essa parte, né, essa aqui já foi realizada. A gente vai substituir por ferro, primeiramente, né? E depois por níquel. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos alterar aqui primeiro para ferro. Pronto. Validado. Vamos dar um analise all. Tudo certo. Vamos escolher um plano. Vamos adicionar o nosso vetor. Ó, aqui a gente já vê que há uma mudança bem drástica, né? Em detrimento às outras simulações. Agora a gente pode ver também a nossa magnitude, né? Vamos selecionar aqui. Ó, a gente pode ver que fica esse negócio estranho. Vamos dar um delete aqui. E por fim, a gente vai ver a nossa. Vamos ver nossas linhas de fluxo. Ó, fica bem diferente. Esse radial, né? Agora tá quase um quadrado. Agora a gente vai trocar nosso material, né? Tinha dito que a gente ia usar ferro e níquel. Então vamos trocar aqui para níquel. Vamos dar um analise all. Pronto. Selecionar aqui. Vamos ver como ficam os nossos vetores. Ele fica semelhante, né, ao anterior, mas dá para notar que nas suas arestas aqui a gente tem uns vetores específicos, né? Agora a gente vai ver a nossa magnitude, bem semelhante também ao anterior. E por fim, a gente vai ver o nosso fluxo de linha, que também fica bem semelhante ao anterior. Com isso, a gente encerra a parte B, se eu não me engano. E aí, por fim, a gente vai ter a parte C, que eu não havia comentado no começo do vídeo. Na verdade, não é a parte C. A gente finalizou a parte C e agora a gente vai para a parte D que eu não havia comentado, que é o torque magnético, na presença de um ímã de neodímio, com uma bobina eletrizada. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui. Como eu já estou aqui com o ANSYS aberto, eu vou só criar um novo projeto, né? Eu vou criar um novo 3D. E aí a gente vai precisar fazer
cubo sem, de forma arbitrária, né? O tamanho. Não tô achando o que eu quero. Pera. Uhum. Ah, tá. Vou dar um pause aqui só para eu achar uma coisa que eu preciso. Tá, eu consegui encontrar aqui. Agora a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar rotacionar esse aqui. Vamos colocar. Não, isso aqui é duplicar. Esse daqui. 20 graus em relação ao eixo X. Pronto. E agora a gente vai desenhar uma toroide. Se não seria melhor que essa aqui. De tamanho arbitrário também. Acho que tá bom. E aí fica desse jeito aqui. Ficou bonitinho. Agora a gente vai trocar o material das coisas. Então esse aqui é o nosso neodímio, né? Não é esse aqui que eu queria. Esse aqui. Vamos alterar aqui. NDFE30. Ok. E agora o nosso anel ali. Esse de cobre. Pronto. Alteramos aqui. Vamos salvar. Aproveitar, né? GS00 SP3. Esse aqui é o que? É o torque. Pronto. Só para não dar problema. Bom, agora a gente vai selecionar aqui nosso torus. A gente vai em Edit, Surface e a gente precisa fazer uma seção no eixo YZ, gerando esses dois cortes aqui. Bom, a gente tem duas seções aqui, porém a gente só precisa de uma, então a gente precisa tirar a outra, que é aqui. Pronto. Foi? Eu acredito que tenha ido. Ou não foi? Eu acho que tinha ido, hein? Tá, vamos refazer isso aqui. Agora está aqui. Separei aqui logs. Acho que agora foi. E aí a gente vai pegar essa seção aqui e dar um delete nela. Então a gente agora fica apenas com essa daqui. Perfeito. Agora a gente precisa adicionar nesta seção aqui uma corrente de 200 amperes. Dá um OK. Por fim, a gente vai criar uma região aqui, né? Cadê? Bom, quando eu preciso não encontro. Vamos criar uma aqui com valor de 35, eu acho que vai, tá bom? É, acho que tá bom. Vamos criar agora um solution setup. 15 steps. Ok. Agora vamos dar uma validada. Tudo certo. Analise all.
Está demorando um pouco. Vou voltar aqui quando tiver terminado já. Bom, para dar prosseguimento aqui, a gente vai adicionar parâmetro, né? Torque que a gente quer. Vamos dar virtual mesmo. Então, ok. E fazer uma analisar novamente. Bom, agora que a gente terminou o análise all, a gente já pode partir para o nosso resultado, né? Acho que é aqui mesmo. Solution Data. E a gente vê que o resultado do nosso torque em newtons por metro é igual a 1,33, 31,6 elevado a vezes 10 elevado a menos 6. E é isso. Temos aqui, a gente pode também ver como é que fica a nossa magnitude. Interessante ver que a gente consegue ver, né, que tem uma corrente passando aqui que faz gerar um campo magnético, né? Vou dar um salve aqui. E aí, por fim, a gente passou pelo torque magnético, né, que era a última questão nossa. E assim, as conclusões que a gente chega é de que as simulações com os ímãs elas não diferem muito, né? Mas você vê que alterando alguns vetores, alguns momentos, na verdade, conforme você altera os momentos, os vetores se alteram levemente. E com os eletroímãs, os materiais, material perfeito, que seria o ouro, né? Em seguida os paramagnéticos e os diamagnéticos, eles não têm tanta diferença, né? Em toda a sua execução. E por fim, o que a gente mais nota a diferença é justamente nos ferromagnéticos, que a interação já fica diferente das anteriores. E aí a gente fez toda a construção certinha. E por fim, torque magnético, a gente viu como é que é construir e como é que é calculado, né? Então, com isso a gente finaliza. Na verdade, a gente vai passar pelas referências, né? Temos nossas referências aqui. E com isso, terminamos o experimento 3.